E aí, turma, estamos aqui depois de um tempo, né? Agora para darmos continuidade aos nossos estudos, dessa vez os assuntos do terceiro bimestre, né? No livro novo do terceiro bimestre. Hoje nós vamos estudar o nosso primeiro assunto, chamado A América Portuguesa. E esse assunto está na página 222, 222, tá? Então vão lá pegar o livro de história de vocês para a gente começar a nossa aula. Vamos lá, vou esperar. Pronto. E aí, vamos lá. Espero que vocês tenham ido buscar. Abram aí na página 222 e vamos começar. Esse assunto ele vem começando falando sobre o que a gente encerrou no segundo bimestre, sobre o período de expansões marítimas, né, a chegada de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil em 1500. Inclusive ele cita possíveis outras expedições que chegaram por essas terras antes de Pedro Álvares Cabral, que foi a do espanhol Vicente Yanez Pinzón em janeiro de 1500 e de Duarte Pacheco Pereira em 1498 às terras brasileiras. Por isso que tem gente que fala que Pedro Álvares Cabral ele não veio nem descobrir, ele veio confirmar que existia. Até porque já haviam sido criados tratados de Tordesilhas, então as pessoas sabiam que existiam terras por essas regiões, tá? Então até hoje existem muitas histórias sobre a chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil. Se foi para confirmar, se foi para descobrir, se foi para conhecer, com certeza ninguém consegue afirmar, tá? Mas a gente segue estudando pelo que a gente pode. E aí Pedro Álvares chegou, né? Inicialmente ele batizou de Ilha de Vera Cruz, depois se transformou em Terra de Santa Cruz, até depois ser chamado de Brasil, até os dias de hoje, né? A frota de Pedro Álvares Cabral, ela era composta por 13 embarcações e aproximadamente 1.300 homens, tá, pessoal? Na página 223, espero que vocês estejam acompanhando com o livro aberto, temos um mapa, né, quase o mapa mundi completo, onde ele mostra as embarcações, as viagens de Vasco da Gama e as viagens de Pedro Álvares Cabral. Como a gente sabe, Vasco da Gama foi a pessoa que chegou até as Índias, o navegador, né? Fez a travessia pelo continente africano e conseguiu chegar à cidade de Calicut, e foi uma das raras vezes que o nome Vasco conseguiu chegar em primeiro lugar em alguma região, em alguma coisa, porque geralmente Vasco só chega em segundo lugar, né? Sempre vice. Mas aqui nesse assunto o Vasco conseguiu chegar em primeiro, um momento raro. Depois foi o Pedro Álvares Cabral, que tentou seguir a mesma rota de Vasco da Gama, só que no meio do caminho, né, teve um desvio, mais ou menos ali perto do arquipélago de... Qual é o nomezinho da região? De Cabo Verde, tá? E aí acabou chegando nessa região. Inicialmente ele avistou um monte, né, que depois foi chamado de Monte Pascoal, porque como foi no dia 22 de abril, já estava no mês da Páscoa. E aí eles resolveram dar esse nome para esse morro que fica hoje em dia na atual Bahia Cabralha, que fica no sul da Bahia, tá? Indo para a página 224, ele fala sobre a carta de Caminha. Caminha era o nome do escritor, era um cronista. Cronista eram os escritores da época que descreviam o que estava acontecendo na época. Era como se ele estivesse escrevendo um diário, né? Meu querido diário, hoje nós descobrimos uma terra nova. Nessa terra nova encontramos vários indígenas. E aí ele vai descrever a relação dos índios com a natureza. Ele vai dizer que a população indígena encontrada nas terras descobertas vivia feliz e em harmonia com a natureza. Conviviam na mais pura inocência. Por que ele fala de inocência? Porque ele viu os indígenas pelados. E isso na cultura europeia era pecado. Só que o Pero Vaz de Caminha percebeu que não poderia chamar aquilo de pecado porque fazia parte da cultura deles. E, por exemplo, os homens estavam vendo as mulheres nuas e vice-versa, as mulheres vendo os homens nus, e não tinha uma visão sexualizada, né? Era uma coisa normal, era uma coisa tradicional dos indígenas. E aí ele vai falando sobre os primeiros os contatos entre nativos e portugueses. Vai ser o momento em que os portugueses vão começar a avistar ouro e prata nas roupas e nos objetos utilizados pelos indígenas.
E aí, como eles sabiam que os espanhóis já haviam encontrado metais preciosos em suas colônias, eles vão imaginar que aqui na região do Brasil também vai ter muito ouro e prata, como nas outras regiões, por exemplo, dos astecas, né, que foi um assunto que nós já estudamos. Só que depois, né, frustração, vai ver que não era tão simples assim encontrar ouro e prata aqui no Brasil. E aí acontece um choque cultural. Né? A cultura europeia, ela dá de cara com a cultura indígena e a diferença é notada. Né? As roupas utilizadas pelos portugueses, os objetos que os portugueses utilizavam, como os espelhos, os pentes, os colares, além dos animais que foram trazidos pelos portugueses e que os indígenas não conheciam, como, por exemplo, os cavalos e as vacas, né, que não existia aqui no Brasil. Foi trazido pelos europeus, beleza? Então, inicialmente, o contato entre portugueses e indígenas foi amistoso, né? Porque existia a curiosidade. Um caso muito de destaque, muito curioso, é que os indígenas eles presenciaram um encontro estranho para eles, né, para a cultura deles, que foi a fé dos portugueses. Isso está na página 225. Assistiram à primeira missa realizada por Frei Henrique de Coimbra, que era português, em um domingo, no dia 26 de abril de 1500. Foi a primeira missa no Brasil. De maneira tão dócil que Caminha, né, o Pero Vaz de Caminha, o cronista, convenceu-lhe da fácil conversão deles ao cristianismo. Então, os indígenas curiosos assistiram à primeira missa do Brasil feita pelos portugueses. E aí, como eles assistiram quietos, de forma comportada, diferente como vocês assistem às aulas, né, de vez em quando, eles acharam que, eles se comportaram hoje, então vai ser fácil convencermos eles a seguir o cristianismo e abandonar a religião deles. Só que lá na frente, os jesuítas vão perceber que não é tão fácil assim. Muitas guerras vão existir para essa tentativa de catequização dos indígenas, além de ser uma grande falta de respeito com a cultura nativa, com a cultura dos indígenas. Ainda na página 225 vai falar sobre os povos indígenas. Vai falar que naquela região, que hoje em dia a gente conhece como a Bahia, existiam os indígenas tupinambás e tupiniquins, né, que ambos formavam um grupo dos índios tupis. Eles viviam no litoral. Mas além desses grupos indígenas, existiam também no interior os geis, aimorês e carajás, que eram outros grupos indígenas também. Existia uma variedade cultural. Não é porque a gente fala os índios que a gente vai pensar que todos os grupos indígenas possuíam as mesmas culturas e os mesmos idiomas. Não. Cada tribo indígena possuía sua cultura particular, tá? Não vamos nos enganar e fazer e acreditar que a cultura indígena era uma coisa simples, uma coisa básica, era uma coisa muito complexa. Porque cada grupo tinha seu dialeto, seu idioma, sua cultura, suas crenças, seus costumes, tá? Era diferente de uma tribo indígena para outra. Não era tão simples assim, como geralmente as pessoas pensam. Índio é tudo a mesma coisa. Não é não, tá? Totalmente diferente. E aí depois, na página 226, o livro começa a falar sobre o início da colonização. De 1500 a 1530, o território do Brasil ele praticamente não foi utilizado pelos portugueses. Existiam expedições, que no caso eram viagens de navegadores para cá, que era basicamente para vigiar a terra, para que eles não perdessem terras para outros países, como por exemplo para a França, Holanda, né, que eram países que começaram o processo de expansão marítima depois. A colonização mesmo só aconteceu em 1530, quando a coroa portuguesa começou a investir nessa ocupação e colonização do Brasil. Aí os fatores estão na página 226. A França, a Holanda e a Inglaterra não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, já que foi um documento feito só por portugueses e espanhóis, e por isso passaram a investir em invasões na recém-conquista América. Então eles invadiam a região do Brasil. O comércio com o Oriente, né, que é uma coisa que acontecia nas Índias com os portugueses, estava fracassando devido à concorrência de outros países que tinham se lançado também às grandes navegações. Então lá na Índia também não estava mais dando muito certo.
Seu maior concorrente no processo de exploração do Novo Mundo, que era a Espanha, o Novo Mundo que eles falam é o continente americano, já havia encontrado ouro e prata na América Central, então eles imaginavam que fossem encontrar também. E aí eles começam um processo de colonização chamado de capitanias hereditárias. Eles vão dividir o território do Brasil em 15 capitanias, que são faixas de terras gigantescas, e vão dividir essas 15 terras para 12 donatários, que vão ser as pessoas que vão receber as capitanias. Tudo isso está explicado na página 227. E aí, essa relação ela era formalizada por meio de 2 documentos, que era a carta de doação, né, que dizia a quem estava sendo doada aquela capitania hereditária, e também a carta foral, que mais ou menos dizia quais eram os direitos e os deveres de todos os donatários que recebiam uma capitania hereditária. No fim das contas, o sistema de capitanias hereditárias não vai ter êxito, vai ser fracassado, porque das 15, só 2 capitanias vão dar lucro, que são as capitanias de Pernambuco e a de São Vicente, que é onde hoje tem São Paulo. Por quê? Por causa do cultivo de cana-de-açúcar que vai começar a ser produzido nessa época. Vão começar a trazer as mudas de cana-de-açúcar e cultivar aqui no nosso território brasileiro, e isso vai começar a gerar lucro, tá? Com os fracassos das capitanias hereditárias, o governo português resolveu definir uma nova forma de administração colonial, chamado de o governo geral. Isso está na página 228. O governo geral, ele centralizava a política portuguesa aqui no Brasil. Com as capitanias hereditárias, não, era descentralizado. Existiam 12 donatários. Agora não, agora só existia um governador geral. As capitanias hereditárias continuaram, mas agora existia uma figura centralizada do governador geral. O primeiro governador geral foi o Tomé de Souza, que chegou no Brasil em 1548. Junto com ele veio toda uma comitiva, né? Pessoas que iriam trabalhar e eram de sua confiança. No governo do Tomé de Souza, ele faz com que a Bahia se transforme em a primeira capital do Brasil. Então, a partir disso, ele começa a construção de Salvador e começam os processos de urbanização, construção de várias casas, e aí vem vários funcionários da Europa para trabalhar aqui no Brasil, né? E ele também vai ser o responsável por criar vários engenhos que vão ajudar muito na produção de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Além de Tomé de Souza, vão vir outros governadores gerais, como Duarte da Costa e o Mendes Sá também. E aí a rivalidade com os grupos indígenas ela vai aumentar cada vez mais, porque vai ser um momento em que as pessoas vão tentar escravizar os indígenas, além de tentar a conversão religiosa, né, a catequização forçada. E aí vai ser o início das percepções que vai ser necessário buscar outro tipo de mão de obra, além da escravidão indígena. Mas isso aí é assunto para os nossos próximos estudos, porque vamos agora de atividade. Como vocês sabem, no final de cada capítulo tem 20 questões para vocês responderem. As questões desse capítulo começam na página 228 e vai até a página 231. Vocês vão responder e mandar para mim como vocês já estavam acostumados a fazer. E aí, pessoas, qualquer dúvida, qualquer pergunta, como vocês já sabem, podem me procurar, beleza? Valeu pela audiência. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, dar o joinha. Valeu, pessoas.